Romanos 12, versos 1 e 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, nesta noite nos ajuntamos aqui em solene assembleia para adorar o Teu nome, mas nós nos ajuntamos aqui também para ouvir a Tua voz. E sabemos, ó Deus, que somos apenas instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa acender os faróis de atenção em nossas vidas, para que tenhamos vida que agrade ao Senhor e vida que seja frutífera para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos privilégios de ficar velho é você olhar para trás, olhar para a sua história, lembrar das coisas que você fazia e você refletir sobre elas, criticá-las, avaliá-las, ponderar o que fez você fazer aquilo. E eu, quando tinha 13 anos, 14 anos, acreditem, eu tinha muito cabelo, muito. E era uma juba federal enorme, uma juba. E essa juba tinha uma razão de ser. Na realidade, eu tinha uma grande juba porque eu era fã de um camarada chamado Bob Dylan. Bob Dylan é um músico que tem a idade do meu pai, quase, né? E eu gostava muito de ouvir Bob Dylan. Eu tinha todos os discos do Bob Dylan, de vinil que você pode imaginar. E como eu estou ficando velho, eu resolvi ouvir de novo Bob Dylan. E ouvir com outra mentalidade, uma mentalidade mais madura, uma mentalidade já mais vivenciada, e entender algumas coisas a respeito do que ele queria dizer. Existe um texto, não um texto, uma música dele, que ele escreveu, não foi uma música tão antiga, na verdade é uma música da década de 70. Eu queria ler apenas 2 estrofes para vocês, e me desculpem, eu vou ler em inglês porque tem uma sonorização diferente e eu vou traduzir. A música diz o seguinte, o título da música é Gotta Serve Somebody. Tem que servir alguém. E as 2 primeiras estrofes dizem assim: You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed. You're gonna have to serve somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. A música diz o seguinte: você pode ser um embaixador da Inglaterra ou um embaixador na França. Você pode gostar de jogar, você pode gostar de dançar, você pode ser até o campeão mundial dos pesos pesados, você pode ser também uma socialite com um grande cordão de pérolas, mas você vai ter que servir alguém, de fato, você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo, ou pode ser o Senhor, mas você servirá a alguém. Impressionante essa letra, impressionante, porque, na realidade, Bob Dylan foi um camarada que vivenciou um movimento na década de 50 e 60, na verdade, surgindo na década de 50, o movimento dos Beatniks, é o Beat Generation, movimento americano que se levantou como um protesto contra
a questão do consumismo que nascia nos Estados Unidos no pós-guerra, e o otimismo também com relação à vida, com relação à economia, e o anticomunismo generalizado. Esse movimento se levantou e ele deu origem a uma coisa chamada contracultura. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, a contracultura americana, que nasceu com os beatniks na década de 60 e 70, teve o seu auge, e era um movimento que se levantava com um caráter contestador do momento social e cultural, onde as pessoas tinham um estilo de mobilização e de contestação social, usando os meios de comunicação de massa. Ele era um movimento marcado por uma postura anticonservadora, uma postura que se levantava contra o conservadorismo da família americana. Era um movimento, por essência, libertário, que criou a cultura do underground, a chamada cultura alternativa, uma cultura marginal, com um foco na mudança, na transformação da consciência da sociedade, dos valores e dos comportamentos, na busca de espaços e novos canais de expressão do indivíduo nas realidades do dia a dia. E o maior ícone do movimento contra a cultura foram os hippies, que se levantaram questionando os valores vigentes. Eles eram pessoas que iam ao extremo de se isolarem da sociedade e não quererem nenhum contato com o dia a dia da sociedade tal qual era estabelecida. Era um movimento que difundia normas, valores, gostos, padrões de comportamento completamente diferentes dos tradicionais e dos comportamentos orientados pela religiosidade e pela família americana. E é curioso observar que o movimento dos hippies tinha algumas bandeiras bastante cristãs. Eles valorizavam a natureza, valorizavam a vida comunitária, eles lutavam pela paz, eles não queriam guerras. Era o famoso paz e amor, não guerra. Paz e amor, não guerra. Eles eram um movimento que inauguraram ou abraçaram um estilo de alimentação vegetariano, extremamente simpático às questões das religiões orientais, seja o budismo ou o hinduísmo. Eles também promoveram o respeito às minorias raciais e minorias culturais, mas eles também estimulavam as experiências psicodélicas, as experiências com as drogas. Eles estimulavam a liberdade dos relacionamentos sexuais. Era uma libertinagem coletiva. Aquele movimento levava aquelas pessoas a experimentarem sexo a qualquer hora, com qualquer pessoa. Era um movimento anticonsumista, né? Criticava o capitalismo, a economia de mercado. Um movimento que marcou a cultura. Um movimento que marcou a cultura. E o grande ícone dessa cultura foi o Festival de Woodstock, em 1969, do qual participaram grandes nomes: Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who. Todos esses conjuntos, irmãos, eu gosto, tá? Também aqui no Brasil influenciaram Raul Seixas, Mutantes, Zé Ramalho. Enfim, foi um movimento que influenciou a juventude daquele tempo. E não só a juventude, ele transformou, ele foi um ponto de mudança, de inflexão na sociedade daquela época. Por que eu estou falando isso? Porque essa noite eu queria compartilhar com vocês sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é cultura. Qual é a relevância dela para mim e para você? Qual é a nossa missão em relação à cultura? E o segundo, a segunda razão que eu queria, o segundo assunto que eu queria tratar com vocês nessa noite é quais são os bastiões levantados pela nossa cultura,
bastiões que precisam ser confrontados, que se encastelaram na nossa sociedade do mundo de hoje e na nossa sociedade brasileira e nas nossas igrejas. Eu queria conversar com vocês sobre esses dois temas, mas eu preciso dizer que o homem, por definição, é um ser cultural. Ele está imerso em todo esse reflexo do espírito da época em que ele vive. Eu já falei aqui em outras ocasiões, é uma expressão cunhada no século XIX por Hegel, que é o Zeitgeist, é o espírito da época. E nós vivemos, então, uma cultura, imersos numa cultura, e vale a pena a gente lembrar o que é cultura. Cultura é uma palavra que deriva do latim colere, que significa cultivar. Para as ciências sociais, a cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas aprendidas de geração em geração por uma vida em sociedade. Para a filosofia, a cultura é um conjunto de respostas para melhor satisfazer as necessidades dos desejos humanos. A cultura é o resultado dos modos como diversos grupos humanos foram resolvendo os seus problemas ao longo da história. Edward Tylor, que foi o pai da antropologia, um inglês, definiu que cultura é o complexo que inclui conhecimento. Presta atenção, cultura é um complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. O teólogo dos nossos dias, Michael Horton, disse o seguinte: são os gostos que regem um povo específico, seja as elites, a alta cultura, ou as massas, a cultura popular. Embora em cada cultura existam muitas subculturas, existem tendências gerais que marcam um povo. Hoje nós vivemos um outro momento. Nós não vivemos o momento levantado pelo movimento beatnik. Hoje nós vivemos uma outra cultura. A sociedade mudou, ela se transformou. Ela hoje tem uma outra visão de mundo. Mas um fato é verdade, nós, num certo sentido, reproduzimos a cultura do nosso tempo. E daí? E daí? O que isso tem a ver com você e o que isso tem a ver comigo? É fundamental, meus irmãos, entender a primeira parte dessa palavra. O nosso relacionamento com a cultura é um relacionamento que Deus estabeleceu quando criou a humanidade. No Gênesis, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 25 a 31, Deus disse para Adão, ou Deus disse para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem, no Éden, recebeu o que a teologia chama de mandato cultural. Lembrando, cultura, cultivo. Ele recebeu esse mandato para cuidar da terra, para arar a terra, para cuidar dos animais, para desenvolver a terra. No entanto, o que aconteceu? O homem foi criado, porém ele caiu. Em Gênesis 3, de 1 a 7, nós vemos onde Moisés relata a queda. E essa queda, irmãos, ela transformou a relação do homem com Deus, que antes era uma relação de proximidade, de filho, de alguém que caminhava junto, para uma relação onde o homem se afastou de Deus e criou ídolos para si, transformou o seu coração num coração apóstata e que se afasta da verdade de Deus. Só que esse mandato cultural, ainda depois da queda, ele continuou, porque Deus disse a Adão o seguinte:
em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Verso 18, 17 do capítulo 3. E no verso 19 ele fala assim: no suor do rosto comerás o teu pão. Ou seja, aquilo continuou. Aquele mandato cultural dado a Adão e Eva continuou depois da queda. E não só continuou depois da queda, mas continuou por todas as famílias que se originaram daquele primeiro casal. Gênesis 4, 17 a 26, relata como aqueles homens foram gerando filhos, né? Caim coabitou com sua mulher, ela concebeu, deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque a cidade, ele chamou Enoque o filho. De Enoque nasceu Irade gerou Meujael, e assim por diante. O fato é que no capítulo 4, nós vemos o homem criado à imagem e semelhança de Deus, porém já resultado da queda, edificando uma cidade. Caim edificou a cidade. Nós vemos o homem cuidando da agropecuária. Jabal era o pai dos que habitavam em tendas, diz lá o texto em 4:20. Jubal era o pai da música, o pai de todos que tocam harpa e flauta. Era um homem da música, da cultura, digamos assim, pop, né, da sua época. Tubal-Caim era um homem da metalurgia, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, diz lá Gênesis 4:22. E a história conta também de um homem mau, Lameque, que era um homem mau, que matou a pessoa só porque pisou no seu pé. Então, nós vemos que a cultura continuou sendo realidade na vida do homem pós-queda. E nós vemos que Deus havia dado ao homem um único privilégio que só ele pode ter, por causa da sua realidade de ser um ser racional, desenvolver a cultura. Só que a queda afetou a cultura, e a cultura tornou-se um produto de um coração longe de Deus, um coração apóstata. O homem criou um ídolo muito maior do que Deus. Sabem qual é o ídolo? O ego. E isto lhe conduziu para longe de Deus. A queda, como eu já disse, afetou o relacionamento do homem com Deus e gerou um abismo intransponível que só seria resolvido com a redenção, na pessoa do Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Percebem? A nossa visão de mundo é a visão da criação, a visão da queda e a visão da redenção. E ao longo desta visão, a cultura se desenvolveu. O texto de Gênesis 6 conta a história de Noé e diz que Deus disse a Noé a mesma coisa: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele continuou o mandato cultural. Portanto, irmãos, qual é a primeira conclusão? A conclusão é que a cultura que nós vivemos hoje, experimentamos hoje, é uma cultura resultante de corações apóstatas, corações que se afastam de Deus, corações que não têm temor de Deus, fruto de uma sociedade caída, longe de Deus. E isso explica muita coisa. Um famoso pastor do século passado, Henry Van Til, diz o seguinte: a cultura nunca é neutra. Preste atenção, a cultura nunca é neutra. A cultura tem a relação com o mundo dos valores, e todas as culturas são irredutivelmente orientadas pelo valor. Nós, como cidadãos neste mundo, nós vivemos imersos na cultura, nós estamos cercados por ela de todos os lados. Ela define o jeito da gente se vestir, do jeito da gente falar, do jeito da gente tratar uns aos outros. O problema, sabe qual é? É que a cultura está estabelecida num sistema de pensamento que é difícil eu expor a minha fé. Eu tenho dificuldade de expor a minha fé, de chegar e falar para as pessoas o que eu creio. Sabem por quê? Porque o pensamento humano, ao longo de 2000 anos, foi um pensamento que dividiu a vida em dois pedaços, em dois pavimentos. O pavimento superior, onde a fé, a emoção, a experiência pessoal,
As coisas da minha vida privada ficaram isoladas nesse compartimento superior. E o compartimento inferior, onde acontecem as coisas públicas, onde acontecem os fatos, os eventos, a ciência, o que é racional, o que é verificável. E aí qual é o problema? O que é o problema é que no lado superior, onde está a fé, não há referência. Então você não consegue dizer que fé é essa, porque está valendo tudo. Está valendo o camarada crer que o mundo foi criado por extraterrestres. Está valendo o camarada crer, como os cientologistas, que o homem vai salvar-se a si mesmo. Né? O Tom Cruise propaga isso. Está valendo também crer que Cristo é o Messias, o Redentor, o Salvador do mundo. Mas isso não possui significado, irmãos. Isso é sem significado, porque o significado ele é pessoal, e ele está colocado num patamar que não comunica com o patamar inferior. O pensamento humano atualmente é assim. Não há diálogo entre a experiência física, científica, racional, e a experiência espiritual. E aí o que acontece? O que acontece é que o meu iPad parou. O que acontece? Nós temos um problema. Nós temos que viver nesse contexto. E nós temos um chamado, irmãos. O nosso chamado é um chamado cultural. Calvino, na Reforma, resgatou esta visão. Ele ensinou e ele nos mostrou, Calvino mostrou à humanidade, que a visão da vocação é uma visão integral. O homem é chamado para servir a Deus no mundo, em cada esfera da sua existência, criando assim uma ética cristã no trabalho, na família e na sociedade. Nós não somos chamados para viver a nossa fé aqui. Nós somos chamados para viver a nossa fé no nosso trabalho, nas nossas universidades, na praia, na rua, no bar, no restaurante. A visão que Calvino trouxe é a visão de uma fé integral, porque Cristo resgatou todas as partes da criação, inclusive a cultura. Portanto, nós somos o veículo de transformação dessa cultura. O homem serve a Deus no seu trabalho cotidiano. Para pensar, meu irmão, minha irmã. Você serve a Deus no seu trabalho. Você não trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha para servir a Deus. Ganhar dinheiro é a consequência. Para você sustentar a sua família, comer, passear. Nós servimos a Deus no nosso trabalho, no dia a dia. É a visão integral. Nós servimos a Deus na cultura. Por isso há um movimento forte entre os cristãos, de resgate da cultura, música cristã verdadeira, profunda. Irmãos como João Alexandre, Jorge Camargo e tantos outros, Estênio Márcio, que a gente traz aqui, são irmãos que estão tentando levantar uma bandeira de que a cultura é resgatada pelo Cristo, é resgatada pelo Salvador. Ela não é uma cultura que foi entregue ao diabo. A cultura vai servir a alguém, irmãos. Ou ela serve ao diabo, ou ela serve ao Senhor. Impressionante essa música do Bob Dylan. Meu iPad desligou de novo. Irmãos, nós somos resgatados. E nós precisamos discernir a cultura, discernir o que está em volta. Nós precisamos fazer a luz brilhar. Não é aqui dentro, é lá fora. O nosso principal desafio, meus irmãos e irmãs, é não apenas sobrevivermos neste oceano de cultura que nos cerca, mas é sobrevivermos sem permitir que a cultura devaste os nossos valores, mas vivermos de forma que nós consigamos resgatar essa cultura, remi-la com a graça do Pai em nós, na nossa ética do trabalho, do dia a dia, sermos honestos, falarmos a verdade, sermos verdadeiros cristãos. Este é o chamado, irmãos. Nós não podemos nos conformar com este século. Nós precisamos levantar bandeiras, precisamos marcar posição,
precisamos proclamar redenção. Esse é o nosso papel, é o seu e o meu papel. Precisamos proclamar a redenção. E há 3 bastiões, castelos, que se formaram na cultura e que estão destruindo a humanidade e que estão destruindo a igreja. Os 3 castelos, vocês sabem quais são: sexualidade, dinheiro e espiritualidade. Eu queria falar rapidamente desses 3. O assunto está estampado na mídia, irmãos. É jornal, é só abrir jornal, abre hoje, abre ontem, abre anteontem. Ou é problema relacionado à sexualidade, ou é problema relacionado ao dinheiro, ou é problema relacionado à espiritualidade. Está entranhado. Se levantou em nossa sociedade do mundo atual 3 castelos que propagam valores e verdades que são mentiras e nos enfiam goela abaixo para que a gente aceite e siga a vida, tudo bom, tudo bem. Sexualidade. A contracultura americana levantou uma bandeira do sexo livre. Essa bandeira do sexo livre levantou a bandeira da pornografia. A pornografia levantou a bandeira da desvalorização da mulher. A desvalorização da mulher levantou a bandeira da violência sexual contra mulheres e crianças. A violência sexual levantou a bandeira do aborto. E a lascívia está por trás de tudo isso. O problema da sexualidade no nosso mundo é uma coisa chamada lascívia. O que é isso? Lascívia é sensualidade. Lascívia é lust. Lascívia é sensualidade, é desejo sexual desenfreado. Meus irmãos, nós estamos sendo invadidos pela sensualidade. Nós precisamos nos dar conta disso. Marcos capítulo 7, 21 a 23, Jesus falou: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia e por aí vai. Nós, queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos nos vacinar contra a lascívia. A lascívia, ela entra nas nossas casas pela novela, ela entra nas nossas casas pelo filme, ela entra nas nossas casas pelas revistas, pelos jornais, ela entra nas nossas casas pela cultura. Nós precisamos discernir isso, irmãos. Eu não estou querendo aqui ser puritaninho, não. Na verdade, sendo. Eu estou querendo dizer que os nossos valores cristãos não podem aceitar a sexualidade desenfreada, a lascívia. Ela está destruindo a sociedade. E nós nos assentamos nos nossos sofás e assistimos essas novelas podres, rindo do marido que traiu, da esposa que traiu, do caso de 3 ou de 5, do swing de casais. Irmãos, prestem atenção, estamos sendo cozidos que nem sapos, até o ponto em que não vai ser problema para nós essa discussão. Nós precisamos estar atentos, irmãos. A lascívia destrói a célula nuclear da cultura, que é a família. A cultura é reflexo da família. Se ela destrói a família, ela destrói a cultura. A lascívia afeta o namoro, afeta o casamento, o relacionamento, a sociedade. Irmãos, eu preciso dizer aqui como eu fiquei feliz de ver aquele jovem de 28 anos dando um testemunho na Jornada Mundial da Juventude. Aquele menino levantou e falou assim: eu guardo a minha castidade. Eu guardo. Tinham 3 milhões de pessoas. Aquele menino teve a coragem de dizer que em nome da fé cristã, ele guardava a castidade. Que atitude fantástica, que menino corajoso, que coisa tremenda.
Irmãos, prestem atenção, a cultura não está preocupada com a santidade da vida. Nós precisamos resgatar isso. Os princípios de santidade estão explícitos na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 diz assim: pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, por favor, cuidado com a lascívia. O segundo ponto é dinheiro. Nós somos uma cultura capitalista neoliberal, uma cultura do consumo. É fato que a estabilidade do nosso país nos levou a comprar, a poder ter acesso a crédito, melhorar as nossas condições de vida, nossas condições financeiras. Mas existe uma relação complexa com o dinheiro, que se desenvolve nessa sociedade. As famílias brasileiras nunca estiveram tão endividadas. As pessoas não estão usando o dinheiro com sabedoria. Falta realmente discernimento para usar esses recursos de forma eficaz. De forma eficaz. O dinheiro está sendo, ou foi elevado. O dinheiro é um Deus, meus irmãos. O dinheiro é um Deus, Mamon. E muitos se curvam diante dele. E nós precisamos cuidar para que nós não nos curvemos diante do dinheiro. O dinheiro tem que ser bênção e não pode ser maldição. O aumento do consumo, fruto do acesso ao crédito, tem gerado a descartabilidade de tudo. A gente joga tudo fora. Bens de consumo que foram produzidos, entendeu? Isso gera um afeto, gera um efeito ambiental tremendo, terrível. O consumo é resultado dessa coisa chamada dinheiro fácil. Nós precisamos ter uma relação. Timóteo já avisava, capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, a cultura dita a norma do consumo, ela dita o que você tem que usar, o que você tem que comprar. E nós ficamos reféns desse consumismo. O dinheiro é para usufruirmos, mas o dinheiro também, preste atenção, o dinheiro é para abençoar. E eu quero perguntar a você, e você não precisa me responder, qual foi a última vez que você abençoou alguém com o dinheiro que você ganha? O dinheiro que você ganha não é só para você, é para abençoar alguém também. É um princípio importante esse. A outra pergunta é, como é que tem sido a sua contribuição, o seu dízimo? Dízimo faz parte do culto. Dízimo é uma referência estabelecida de 10%, que é uma referência mínima, porque Deus quer tudo, queridos. A nossa relação com o dinheiro, ela não pode ser ditada pela cultura. A nossa relação não pode ser ditada pela cultura, porque a cultura não entende doar recursos em prol do reino de Deus, entenderam? A cultura não capta isso. A cultura não entende um cara que é multimilionário pegar 50% do dinheiro dele e investir em missões na África. Ele não entende. A cultura não entende isso. Nós precisamos romper com esse modo de pensar, com esse espírito da época. A nossa cosmovisão cristã diz que tudo é dele. Tudo é dele. Nós somos dele. Jesus alertou-nos para essa questão da relação com a riqueza. Diz lá em Marcos 10, 24, os discípulos estranhavam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Queridos, Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu, capítulo 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O dinheiro não nos pertence, presta atenção, o dinheiro não nos pertence. Para onde nós vamos, nós não levamos. Nós temos que fazer um bom uso dele. Ele tem que ser algo que glorifica a Deus na nossa vida, na nossa família. Nós precisamos dar a volta nisso, inverter o jogo. Nós não precisamos perder o sono por causa do dinheiro. Nós temos que pensar no dinheiro como veículo de bênção, queridos, para abençoar aqueles que precisam, que estão em carestia, que precisam de doações ou que precisam mesmo de um investimento para a missão.
Nós precisamos aprender a contribuir com liberalidade. Então, eu já falei da sexualidade, eu já falei do dinheiro, e qual é o terceiro bastião? Qual é o terceiro castelo que nós temos que invadir e detonar? A espiritualidade. A espiritualidade, queridos, está sem referencial. Lembram? Estamos numa sociedade que não consegue comunicação entre o que é do mundo físico, científico, racional e público, com o mundo do que é privado, da fé, dos conceitos, dos valores. Por isso que a sociedade não está nem aí. Se a pessoa quiser casar com 5 mulheres, pode casar. Se a pessoa quiser casar com uma cabrita, pode casar. Se a pessoa quiser, entendeu, fazer o que for, pode fazer. Se ela quiser acreditar que Deus está na haste do microfone, pode acreditar. O que está valendo é acreditar. Meus irmãos, nós vivemos uma espiritualidade sem referência. O que importa é acreditar em alguma coisa. O que importa é acreditar em alguma coisa. A pessoa vira para você e fala assim: não, eu tenho um amigo de trabalho, que ele é um excelente alpinista. E eu fiquei com medo uma vez. Ele foi fazer uma viagem a um monte chamado Ama Dablam, que é do lado do Monte Everest. E ele fez um plano, o cara é fera, ele fez um plano de escalada, um projeto de 40 dias, e eu fui levar para ele o equipamento, que estava na casa de um amigo. Eu fui levar o equipamento para ele estava na véspera da viagem. Eu virei para ele e falei: cara, presta atenção no que eu vou dizer. Se você cair e ficar pendurado naquelas cordas, não clame pelos espíritos da montanha, porque eles não vão te ajudar. Clame pelo Espírito do Deus vivente, o Espírito de Jesus Cristo, o próprio Criador, porque aí ele vai te ajudar. Entendeu? Entendi, mas não adiantou muito não. Ele foi, voltou, foi tudo bem, tudo mais. Mas o fato é o seguinte: ele foi, e ele acreditava que o Espírito da montanha guardava ele lá. Está valendo, irmãos. Que doideira, que espiritualidade é essa? A iPad desligou de novo. Que maluquice. Nós precisamos, como cristãos, hastear a bandeira. Nós temos sim que ter a tolerância religiosa, respeitar a posição das pessoas, respeitar a opinião delas, mas nós precisamos levantar a bandeira daquilo que nós cremos. Nós precisamos dizer que nós cremos na única verdade. Essa única verdade é Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da humanidade perdida. Essa é a única verdade. O mundo não consegue entender isso. Um outro problema da espiritualidade é que o mundo está imerso numa espiritualidade de troca. Hoje a espiritualidade do mundo é uma espiritualidade de troca. Eu faço isso para ganhar aquilo, né? Irmãos, preste atenção, Deus não quer trocar nada com a gente, não. Sabe o que Deus quer? Deus quer o nosso coração. Ele não quer mais nada, só isso. Ele quer o seu e o meu coração, queridos. É isso que Deus quer. Ele não quer trocar nada com você, não. Ele não quer o teu dinheiro. Ele quer o seu coração. Jeremias 31:33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias, um pouco antes, capítulo 29, verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando foi a última vez que você buscou a Deus sem esperar nada em troca? Essa espiritualidade da troca é falsa. É falsa. Nós temos que entregar a Deus o nosso coração. Nós temos que viver uma religiosidade, uma fé em Cristo, que nos entregamos em todo, de corpo inteiro e alma inteira, e Ele nos usa para a glória dEle. E o que vier, veio. O que vier, veio. Nós não podemos entrar nessa história de trocar. Era isso que eu queria dizer para vocês essa noite, irmãos. Prestemos atenção. Prestemos atenção. Nós somos chamados para resgatar a cultura.
E aqui, só lembrando do Bob Dylan, o Bob Dylan escreveu essa letra, provavelmente no momento onde ele passou por um momento espiritual, onde ele professou a fé em Jesus Cristo. E ele produziu um único disco, chamado Saved, Salvo, só com música sobre a salvação. Incrível isso. Eu não sei se aquilo foi fogo de palha, não tem como julgar. Mas o fato é que a própria cultura clama pela verdade. A verdade está em nós. A verdade está em nós. Cabe a nós, inseridos na cultura, transformarmos a cultura. E eu finalizo aqui com o texto de Romanos 11, 36, que diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Que você possa refletir nessa palavra essa noite, durante a semana. E fique atento, por favor, fique atento. Porque estão tentando nos engolir. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque temos em Ti a nossa segurança, a nossa firmeza, temos em Ti a verdade da salvação, temos em Ti a redenção. Ó Deus, obrigado pela morte de Jesus Cristo em nosso lugar na cruz, nos trazendo vida e vida abundante, vida plena e salvação eterna. Senhor, que nós possamos entender a mensagem que o centro da existência humana é a cruz de Cristo, e sem ela nada significa mais, nada mais tem significado. Que a cruz de Cristo seja a verdade que nos impulsione na transformação do lugar onde estamos. Que o Senhor nos fortaleça. Pai, dá-nos ouvidos e olhos atentos às estratégias do diabo de destruir as nossas famílias através da lascívia, do dinheiro e de uma espiritualidade falsa. Ó Deus, dá-nos ouvidos atentos à Tua voz. Dá-nos um coração sintonizado com o Teu Espírito. Dá-nos uma mente clara para discernirmos essas coisas. E também discernirmos espiritualmente essas coisas. Ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Dirija-nos, Pai. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.